Atenção! Vai começar agora uma teleaula de genética do curso de Biotecnologia. Este módulo tem um total de 2 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 1. Bons estudos! Nessa aula, iremos acompanhar um jovem cientista discutindo anormalidades que encontrou em um cariótipo de células eucariontes com seu professor. E com essa dupla, iremos aprender característica geral do telômero, replicação do DNA, problemas na replicação do telômero, telomerase, câncer e o telômero. Professor, Diga, minha aprendiz. eu estava analisando o cariótipo de diversas gerações de células eucariontes e acabei percebendo que as extremidades dos cromossomos foram diminuindo cada vez mais se comparado à 10ª geração com a primeira geração. E isso é um achado incrível. Acho que podemos escrever um artigo e ganhar um prêmio Nobel com isso. Olha, não é bem assim. O que acontece, na verdade, é que essas estruturas são telômeros dos cromossomos que vão reduzindo o seu tamanho. Mas o que são telômeros? Vem comigo que nós vamos aprender no computador e eu vou te explicar direitinho. Bem. Sente-se aqui. Vamos aprofundar agora nesse interessante tema da genética, começando com as características gerais dos telômeros. Está pronta? Então vamos lá! Os telômeros são complexos de DNA e proteína que protegem a parte final do cromossomo da fusão com outros cromossomos e de sua degradação. Eles estão estruturados nos cromossomos à semelhança como os cadarços estão dispostos nos sapatos, em uma analogia didática para que você entenda bem. Eles também são compostos por milhares de repetições de bases nitrogenadas T, T, A, G, 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 na fita dupla de DNA com sentido 5' 3' para os vertebrados, onde estão em nucleossomos bem empacotados com repetições de 40 pares de bases mais curtos que o normal. Nos mamíferos, existe um complexo de proteínas ligantes nos telômeros, chamado de complexo de abrigo, e as mais evidentes são as proteínas TRF1, TRF2 e POT1. Essas proteínas são fundamentais para os telômeros, pois são elas que preservam a integridade do cromossomo, formando laços chamados de T-loop, que nada mais são que revestimentos protetores para o cromossomo. Professor, nossa, que assunto incrível! Eu pensando que poderia ganhar um prêmio com isso, mas eles ainda não explicaram como os telômeros vão se desgastando a cada replicação, certo? Olha, minha aprendiz, infelizmente já descobriram o motivo para esse encurtamento. Mas, antes de passarmos para esse incrível achado, vamos primeiro entender como funciona a replicação do nosso material genético. Prontinho? Então, vem! Vamos passar a analisar nesse momento como se dá a replicação do DNA. Sabemos que uma fita de DNA é composta por vários nucleotídeos, e cada nucleotídeo é composto por 3 elementos. Uma desoxirribose com a hidroxila no carbono 3', um fosfato ligado ao carbono 5' da pentose e uma base nitrogenada ligada ao carbono 1'. É importante observar que a fita de DNA sempre começa a se replicar deixando um grupo fosfato do primeiro nucleotídeo livre e a hidroxila do carbono 3' ligado ao grupo fosfato do outro nucleotídeo abaixo dele. Tais ligações dão um sentido para a ligação do DNA. Nós, cientistas, chamamos esse sentido de 5', 3', pois a ordem da ligação entre o fosfato e a desoxirribose vai neste sentido. Porém, o DNA é composto por 2 fitas ligadas por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E como há um padrão nos ligamentos dessas bases, adenina com timina e guanina com citosina, as 2 fitas de DNA são complementares em quesito de bases nitrogenadas. Entretanto, uma das fitas está com a posição invertida, ou seja, está no sentido 3', 5'. Isso nos diz que a estrutura das cadeias de DNA são antiparalelas.
Certo. Agora que sabemos como é a fita de DNA, direi um pouco sobre como ele se replica. A replicação do DNA é semiconservativa. Isso significa que as fitas de DNA antigas são separadas e usadas como molde para fazer as novas fitas de DNA. O processo funciona dessa maneira. Primeiro, o DNA é separado e afastado. Uma fita é a 3' 5' e a outra é a 5' 3'. Agora, jovem aprendiz, você se lembra como o DNA sempre começa a ser feito? Sim, se me lembro bem, é no sentido 5' 3', não é mesmo? Exatamente. Então, se ela é sempre feita no sentido 5' 3', é natural que na hora da replicação, o DNA é replicado neste sentido também. Ou seja, a fita de DNA antiga que está no sentido 3', 5', vai conseguir replicar de maneira contínua através da enzima DNA polimerase uma fita 5' 3' nova, pois elas são antiparalelas. Portanto, a fita 3' 5' precisa de uma 5' 3' para se juntar, e como a hidroxila do carbono 3' está sempre livre para juntar com o grupo fosfato do outro nucleotídeo, a replicação vai ser contínua. Logo, devido a esse processo, essa fita de DNA foi intitulada de fita contínua. Entendo, professor. Mas como vai ficar a fita antiga 5' 3'? Se me lembro bem, a fita deve parear com uma 3' 5'. Mas como isso seria possível se a replicação naturalmente é feita no sentido 5' 3'? Boa pergunta! E é aí que entra a beleza do nosso organismo, jovem Padawan. No momento da replicação, pequenos trechos curtos de RNA, chamados de primers, são usados para iniciar a síntese dos filamentos de DNA, chamando a DNA polimerase, que uma de suas funções é parear com a fita antiga 5' 3'. Dessa forma, eles deixam uma hidroxila livre, que permite fazer a ligação fosfodiéster. A partir desse trecho, os fragmentos de DNA são sintetizados ao antigo DNA 5' 3', e a junção desses fragmentos de DNA com o RNA forma o chamado fragmento de Okazaki. Muito interessante, professor. Espero que eu consiga colocar meu nome em algum fragmento também. Continue se esforçando e estudando muito, que um dia encontrará o fragmento de Isabella Zaki. Mas continuando, após os fragmentos de DNA encontrarem um fragmento de Okazaki em frente a eles, o RNA é retirado e o espaço entre os DNAs é complementado com mais fragmentos de DNA e depois esses novos fragmentos serão ligados com os antigos, formando a fita de DNA. Incrível, professor. Mas se o DNA é replicado tão fielmente e de forma precisa, por que ainda ocorre o desgaste dos telômeros? Foi justamente isso que os cientistas se questionaram quando descobriram os telômeros. Infelizmente, a maquinaria de replicação do DNA encontra um problema no final da replicação da fita descontínua. Um primer que pareia com a fita 5' 3' é colocado justamente no final da fita de DNA. E quando ele é retirado, após ser feito o fragmento de Okazaki, o novo fragmento de DNA não consegue ser colocado. Isso ocorre, pois quando o fragmento antigo é colocado, a hidroxila livre está na ponta 3' desse fragmento, resultando em uma perda de 130 a 210 sequências no final da fita 3', 5' a cada replicação do DNA. Porém, minha jovem aprendiz, apesar de ocorrer esse pequeno problema, a célula aproveita desse defeito para fazer o nó no final do cromossomo, que nada mais é do que o T-loop, o qual falei anteriormente. A célula abriga essa pequena fita única entre a fita dupla de DNA, como você pode ver nessa imagem. Porém, à medida que a replicação continua, o telômero fica cada vez mais desgastado, até chegar a um ponto em que a célula sofre apoptose, ou entra em estado de senescência, ou seja, elas não se replicam mais. Como não ocorre mais a substituição celular,
o metabolismo vai diminuindo aos poucos, caracterizando assim a velhice. Nossa, professor, em pensar que já discutimos tanto sobre esse assunto, não é mesmo? Mas acho que ainda podemos ganhar um prêmio com isso. Pense só. Se os telômeros vão se desgastando a cada replicação da célula, quer dizer que até mesmo nas células germinativas a gente vai ter um desgaste dos telômeros, correto? Então por que a cada geração os filhos não envelhecem mais rápido? Minha cara aprendiz, você realmente tem muita determinação, e isso certamente te levará a grandes contribuições para a ciência. Mas infelizmente, já descobriram essa resposta também. Nas células germinativas e células-tronco embrionárias, uma enzima muito conveniente é ativada. Chamamos ela de telomerase. A telomerase é uma ribonucleoproteína, que nada mais é que um complexo de RNA com proteína. Essa enzima possui uma pequena fita de RNA com sequência AAUCCC e faz o processo de transcriptase reversa na fita 5' 3', ou seja, a partir de sequências de RNA que atua como molde. E da proteína que faz atividade de polimerase, o telômero é alongado. Isso permite que o telômero seja replicado sem que ocorra desgaste, pois como ele foi alongado, a replicação defeituosa no final da fita não interfere no seu tamanho original. Na verdade, isso proporcionou uma bela solução para a célula. Porém, houve algo a mais, minha jovem aprendiz. Elizabeth Blackburn, em um de seus experimentos, retirou um gene essencial para a ativação da telomerase em leveduras. As leveduras se replicaram até entrar em estado de senescência e eventualmente morreram. Entretanto, algumas leveduras sobreviveram e conseguiram se replicar com os telômeros intactos mesmo sem a telomerase. Esse achado também ocorre em células de mamíferos e se chamam ALT, sigla em inglês para alongamento alternado dos telômeros. Ainda não se sabe ao certo como funciona o mecanismo por trás da ALT, nem quantos são, mas seu entendimento vai ser de grande importância para entender a replicação do cromossomo e, talvez, até mesmo encontrar a chave para resolver o processo de envelhecimento do nosso organismo. E aí que entra a chance de ganharmos o prêmio Nobel com isso. Muito obrigada, professor. Vou estudar bastante para desvendar os segredos sobre os telômeros. Ei, espere, minha filha. Vem aqui. A aula ainda não acabou. Você não quer saber qual a influência da telomerase sobre as células do câncer? Realmente o senhor faz pesquisa sobre o câncer, não é mesmo? Então vamos lá. Isso mesmo, Isabela. Como eu disse anteriormente, a telomerase não é ativada nas células somáticas, mas apenas nas células germinativas e nas células tronco embrionárias. Porém, o mesmo não acontece com as células do câncer. Estudos mostram que 90% das células cancerígenas somáticas possuem a telomerase ativada, e as outras 10 possuem a ALT. Isso demonstra uma característica importante do câncer, que é a sua replicação rápida e desordenada, assim como a sua imortalidade. Como os telômeros não se desgastam, a replicação continua ocorrendo. Nossa, estou maravilhada com esse aparato tão vantajoso das células. São tantas perguntas, mas tão poucas respostas. Acho que estudando mais sobre os telômeros, vamos conseguir vencer as limitações do corpo e, é claro, ganhar um prêmio Nobel com isso. Isso mesmo, cara aluna. Continue se dedicando que você chegará ao seu tão sonhado prêmio Nobel. Aqui termina a aula 1 de hoje. Foi um prazer a todos e bons estudos.